João capítulo 3. Nós vamos ministrar uma palavra assim que tem tudo a ver com batismo. Isso vai fortalecer o entendimento daqueles que estão batizando. Talvez daqueles que nos visitam nessa noite, ou daqueles que estão aqui na igreja, mas tem alguma dúvida acerca disso. João capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, diga nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Pai, nós te damos graça a Deus nessa noite, Pai. Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que estamos fazendo, por aquilo que estamos vivendo, Senhor. Te entregamos, Pai, cada um desses irmãos, Pai, que nessa noite, Pai, decidem descer as águas. Que o Teu Espírito, Pai, os conduza, Deus. Que Teu Espírito, Pai, os fortaleça. Que Teu Espírito, Senhor, dê a eles uma nova natureza, Pai. Nós, como igreja, profetizamos, proclamamos e erguemos as nossas mãos para abençoá-los, Deus. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, a palavra diz que havia um fariseu, um homem da lei, e esse era chamado de Nicodemos. E esse homem, ele vai passar a ser um discípulo de Jesus, ele vai começar a seguir Jesus, mas diz a Bíblia que em secreto ele vai fazer isso, secretamente. Porque ele era um dos líderes da lei, ele era um dos fariseus, ele era um membro do sinédrio. Mas ele foi impactado pelo Evangelho, foi impactado pela pregação de Jesus. Então um dia fugido, de noite, ele procurou o Senhor e encontrou Jesus e disse: Mestre, nós sabemos que é mestre, que tu é um mestre que vem de Deus. Porque ninguém pode fazer isso que tu faz, esses sinais, se Deus não for com ele. E a pergunta dele foi: como eu faço para entrar no reino dos céus? E o Senhor lhe respondeu: é necessário nascer de novo. Amém? Necessário vos é nascer de novo. Que você tenha um novo nascimento. E aí ele pergunta assim: mas como pode ser isso? Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Eu já sou um homem adulto, sou velho, porventura eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E o Senhor falou: não. O Senhor disse para ele: eu não estou falando algo acerca da carne, eu estou falando algo acerca do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito. O Senhor está dizendo: aquele que nasce do Espírito, ele é espiritual, é um homem espiritual, é uma mulher espiritual. E esse é o convite para nós, igreja do Senhor, nesses dias, para que nós nos tornemos homens e mulheres espirituais. O que é ser espiritual? Não é ser alma penada não, irmão, sair voando por aí. Ser espiritual é ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Não é mais a carne que te governa. Não é mais a alma que te governa. Não é mais os prazeres da carne. Não é mais toda a sensibilidade da alma que te governa. É o Espírito Santo de Deus. Isso não é tão fácil, porque a Bíblia diz que as coisas da alma ou as coisas da carne lutam contra as coisas do Espírito. Então dentro de nós existe uma batalha.
Dentro de nós existe uma luta, dentro de nós existe um conflito e nós precisamos vencer. E sabe quem vai vencer o conflito? Sabe quem vai vencer? A carne ou o espírito? Aquele que mais você alimenta. Amém? Se você pegar um cão branco e um cão preto, pegar um pitbull branco e um pitbull preto, e se você pegar o pitbull preto e der a melhor ração para ele, a melhor alimentação, suplementos, vitaminas, uma ração importada, bastante água, o bicho vai ficar. E você pega um pitbull branco e deixa ele 15 dias só na água. Aí depois você põe ele para brigar, os dois. Quem que vence, irmão? O preto. Você entendeu, né? O preto que vence. Diga para o seu irmão assim, não deixe o preto vencer. Não deixe a parte negra da força vencer. Está parecendo Guerra nas Estrelas, né? Que é a parte negra da força. O Darth Vader. A parte negra da força é o inimigo, querido. É aquilo que domina a sua alma, domina a sua carne. E aquilo que mais você alimentar, isso vai ter vitória na sua vida. E como é que eu alimento a minha carne? Pecando. Como é que eu alimento a minha carne? Comendo lasanha, macarronada, churrasco. Como é que eu alimento a minha carne? Vendo besteira, falando bobagem, tratando mal a minha esposa, os meus filhos, eu estou alimentando a minha carne. Mentindo, traindo, enchendo o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, de porcarias, de vícios, de bebida, de cigarro. Isso é alimentar a carne. Isso é fortalecer a carne contra o espírito. E como é que eu alimento o meu espírito? Jejuando. Quando você deixa de comer, você alimenta o espírito. Você está vendo como que a matemática de Deus é? Ah, pastor, mas isso é esquisito. Mas Deus é esquisito, irmão. E o que eu estou falando para você, não tome como algo. Deus, ele é diferente de nós. A matemática de Deus, né? Quem está triste é que está alegre. O que está caído é o que está de pé. O que está fraco, ele diz que é forte. Está entendendo? Aquele que é o último, ele diz que é o primeiro. Então essa é a matemática do céu. Essa é a matemática de Deus. Amém? Ele fala que na sua fraqueza é que ele te dá força. Ele fala que quando você é o último que serve, que você se torna o primeiro. Ele diz que quando você está triste, é que no virar do dia que vem a alegria. Então assim é a matemática do céu. E quando você deixa de comer num jejum, então você alimenta o espírito. Quando você ora, você alimenta o espírito. Quando você jejua, alimenta o espírito. Quando você lê a palavra de Deus, alimenta o espírito. Quando você vai nas reuniões, nos cultos, nas vigílias, nas orações, você alimenta o seu espírito. E aí você pode vencer a guerra. Então fica a dica para você aí. Para você entender nesse tempo quem mais você tem alimentado, a sua alma ou o seu espírito. Então, o Senhor disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver ou não pode entrar no reino dos céus. Você quer eternidade com Cristo? Você quer salvação? Então você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E o que é batismo? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A palavra batismo, irmãos, vem do nome. Batismo significa o quê? Mergulhar. Batismo significa imergir. Por isso que outra forma de batismo, por aspersão, jogar uma água, né, passar um paninho, dar um banho, não funciona. Porque Jesus foi batizado no Jordão e afundou ele lá embaixo. E ele demorou a subir. O eunuco foi batizado, ele estava lá na carruagem, parou, tem um rio aqui, então vamos lá, dá certo. E aí ele desceu e mergulhou, porque batismo significa mergulhar. A palavra batismo significa imergir, imersão. Porque quando você imerge,
Quando você imerge, você entra nas águas. As águas se fecham por cima de você. Morreu. E quando você emerge, você sai das águas, você vem uma nova criatura. Aleluia. Por isso aí, os amados, já fica a dica também. Quando você entrar ali, irmão, tem que descer lá embaixo, tá? Não adianta só ir até o pescoço, não. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, abre comigo aí, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, diz assim a Bíblia. Marcos 16 diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando ele reclinado à mesa, lançou-lhes em rosto sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Por que eu estou lendo o verso 14? Para você ver que Deus está dando essa ordenança, querido, uma ordenança. Batismo é uma ordenança, é uma ordem do Senhor. Não é uma escolha daquele que quer servir a Deus, daquele que quer ser um cidadão celestial, daquele que quer ser um servo do reino, é uma ordenança. E Jesus morre. Quando ele morre na cruz, ele é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele não levanta e desaparece. Ele sai do túmulo. Ele sai do lugar ali onde tinha aquela pedra, a pedra é removida, então ele sai do túmulo e ele permanece 40 dias, diz a Bíblia, na terra. Antes de subir, antes de ascender aos céus, ele permanece 40 dias na terra. Ele está aí andando e visitando os discípulos, ele vai atrás de Pedro, ele vai atrás de Tomé, ele vai atrás daqueles pedra 90. Aqueles que eram mais complicados, assim, o Senhor Jesus fez questão de ir atrás deles. E aqui o batismo está, sabe, nas últimas ordenanças, naquilo que o Senhor está dizendo nas suas últimas horas na terra. Você já viu que alguma coisa que alguém deixa para dizer nos seus últimos dias é algo muito importante? Você já viu alguém que está enfermo assim, está num leito de morte, e uma vida inteira ela guardou um segredo, guardou um pedido, e nos seus últimos dias ali, nas suas últimas horas, um parente, alguém que você ama, olha para você e diz assim, olha, agora eu sinto que eu estou indo de verdade. Agora eu sinto que meu tempo acabou aqui, eu quero te pedir uma coisa. Por favor, faça isso para mim. Já pensou nisso, irmão? Talvez você já tenha até passado por uma situação dessa. Eu quero te pedir uma coisa como meu último pedido, por favor. Faça assim, assim, assado. Querido, não tem como você sair dessa. Não tem como você não acatar, não tem como você não respeitar aquilo que está sendo pedido para você. Nas últimas horas de alguém que você ama que está indo. Jesus era amado pelos seus discípulos. E aqui eram as últimas horas dele. E ele chega, encontra os discípulos, até dá uma bronca neles e diz assim depois, o verso 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Está entendendo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi o pedido que Jesus fez nos seus últimos momentos. E fez para mim e para você, fez para a sua igreja. Ide, vá por todo mundo. E o verso 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele deu uma ordenança, quem crer e for batizado, esse será salvo. Agora olha que interessante que está embutido aqui neste capítulo de Marcos 16. A palavra diz primeiro, quem crer. Então número 1 eu tenho que crer, número 2, e for batizado, esse será salvo. Então para ser batizado eu preciso crer. E aqui já resolve para nós a situação daquele batismo. Talvez alguns aqui desses irmãos já tenham sido batizados quando nasceu. Batizado quando neném, quando criança. É aquele batismo. Aí eu pergunto para você, você cria naquele momento?
Você tinha uma fé convicta naquele momento? Você se arrependeu dos seus pecados naquele momento? Então a Bíblia, irmãos, não diz em lugar algum que existe batismo de crianças. Em lugar nenhum, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém na Bíblia foi batizado quando nasceu. Ninguém. Ah, pastor, se na sua tivesse, traz para mim, irmão. Preciso ver, examinar a Bíblia. Porque em todas as Bíblias que eu conheço, em todas as Bíblias, seja ela evangélica, católica, espírita, se é Bíblia, não existe ninguém nela que foi batizado quando nasceu. Por quê? Porque o batismo é um batismo de arrependimento. João Batista, ele batizava o batismo de arrependimento. O que é batismo de arrependimento? É quando eu tenho consciência dos meus pecados, me arrependo dele e quero começar de novo. Ei, é uma chance que Deus te dá de começar de novo. É uma chance que Deus te dá de recomeçar. Por isso não adianta batizar por um protocolo, não, porque me disseram que eu tenho que batizar para poder ficar na igreja. Me disseram que eu tenho que batizar para poder tomar ceia. Me disseram, não adianta, querido, batizar aqui e continuar pecando. Então, se eu estou vivendo em pecado e quero batizar, esse é o sinal que eu vou ter que deixar de ser pecador. Pelo menos aquele pecador espontâneo, né? Aquele pecador que vive no pecado. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos viver livre do pecado, mas o pecado, na vida de um homem de Deus, é um acidente. Você vive em santidade, vive em santidade, vive em santidade, vive em santidade. Num momento ou no outro, de repente, pequei. Aí você vai lá, se arrepende, pede perdão a Deus e Deus te perdoa. Isso é um acidente. Você sabe o que é acidente, irmãos? Igual, por exemplo, a Regiane e o Marquinhos aqui se acidentaram. Vocês se acidentam todo dia? É, graças a Deus, né, irmão? Que bom, né? Você bate de carro todo dia. Irmãos, eu não lembro a última vez que eu bati de carro. Na verdade, eu acho que eu nunca bati de carro, graças a Deus. O Cândido também, ele está ali sendo batizado, mas que ele foi embora, irmão, essa semana. Deus permitiu, deu uma chance para ele recomeçar. Ele saiu com um carro e passou na valeta, e passou não sei aonde, e entrou no... O negócio foi brabo, irmão. Foi complicado, acidente feio, sério. E ele está aqui sem nenhum arranhão, porque o Senhor deu a ele a chance de recomeçar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o acidente é assim. Então, às vezes você teve um acidente de carro 10 anos atrás. Aí agora você teve um outro. Aí você, Jesus, não deixa eu ter nunca mais um acidente. Porque acidente é uma coisa que a gente não busca, a gente não quer. Então, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, o pecado é um acidente. É algo, esporádico. Se isso acontece na minha vida todo dia, irmão, então não é acidente não. Então eu vivo pecando, eu não vivo em santidade. E o convite do Senhor para você nessa noite é viver em santidade. É viver em santidade. É ser um homem justo, é ser um homem santo, é viver em santidade. Então, o que diz aí em Marcos 16? Quem crer, eu preciso crer. Crer no Evangelho, crer no Senhor, me arrepender dos meus pecados. Depois, eu sou batizado. Esse será salvo. Então o batismo que eu me batizo sem crer, sem entender e sem me arrepender, não é o batismo que a Bíblia diz. Por isso que os homens aqui eram batizados. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, ele foi batizado aos 30 anos. E quando ele foi nenenzinho, ele não foi batizado. Ele foi apresentado ao 8º dia, como todo judeu era. Ao 8º dia era levado ao templo e se consagrava a criança, entregava a Deus, mas não batizava. Porque o batismo é de arrependimento. Então, primeiro, preciso crer. Segundo, eu preciso me batizar. E depois tem algo forte aqui para você, querido. O verso 17 diz assim. Depois disso, diz assim, verso 17.
estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Porque é um processo. Então Deus está esperando, querido, que você que está batizando aí, está vendo, se batize para isso. Para quê? Para expulsar o demônio. Que isso, pastor? Para orar pelos enfermos, para orar pelos doentes. Agora vocês, quando encontrarem um doente, irmão, não chama o pastor não, fala eu mesmo que vou orar. Existe poder, existe autoridade nas minhas mãos, na minha vida para fazer isso. Eu vou orar pelo enfermo, ele vai ficar curado. Se você estiver numa missão em nome de Jesus e você for envenenado, irmão, você não vai morrer. Amém? Então isso é um processo na vida do homem. E então a gente viu aqui que o batismo, ele é uma necessidade para que a gente possa entrar no reino dos céus. A gente viu aqui que o batismo é uma ordenança. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos e batiza-os. E diz: quem crê, for batizado, será salvo. Então é uma ordenança, é um ato de fé. Sabe por quê, querido? Porque o batismo em si não salva. Não é porque você entrou ali que agora você está salvo. Não é assim que funciona. O batismo é um processo na salvação, mas o batismo em si é um ato simbólico. Ele não salva. Ele é um processo na salvação. Mas se eu tenho fé em Jesus e quero ser um seguidor de Cristo, então eu tenho que obedecer o que Ele manda. Eu tenho que crer no que Ele fala e obedecer o que Ele manda. E Ele diz: batizai. Você lembra quando eu falei para você, a Bíblia diz isso em Hebreus. A Bíblia diz em Hebreus que a antiga aliança, ela não tem a expressão exata das coisas, mas ela é uma sombra. A antiga aliança é uma sombra. Por quê? É uma sombra daquilo que se revelaria profeticamente na nova aliança. A nova aliança teria a expressão exata. A nova aliança teria os detalhes daquilo que Deus determinou, mas a antiga aliança era uma sombra. Daqui a pouco nós vamos ceiar, tomar do cálice, comer do pão, a santa ceia do Senhor. E a santa ceia vem da onde, querido? A santa ceia começa na Páscoa, que era todo aquele ritual que eles faziam, os judeus, e fazem até hoje, lembrando que Jesus veio e os resgatou do Egito. Páscoa, a palavra Páscoa significa Pessa. Significa Pessa ou Pessá, que significa passagem. Páscoa vem da passagem do anjo da morte, que matou os primogênitos no Egito e liberou o seu povo. Pessa, passagem. Passagem do anjo da morte. Passagem de uma vida no Egito para uma vida no deserto. Amém? Então, ali começou a celebração da Páscoa. E um dia na nova aliança chegou o momento do Senhor falar: agora vocês não vão celebrar mais a Páscoa. Por isso que nós, no entendimento que temos, não celebramos a Páscoa. Vocês vão celebrar a Santa Ceia do Senhor. Diz: aquele cordeiro da Páscoa que morreu lá sou eu. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o último sacrifício. Agora vocês vão ceiar até que eu venha. Então, é algo simbólico. E você sabia que o batismo é algo simbólico? De uma expressão também da antiga aliança, que é o quê? Qual que era o símbolo de fé da antiga aliança? Você entrava na fé através do quê? Da circuncisão. Muito bem, Natan. A Bíblia fala em Gênesis 17, no verso 10, que todo aquele que era nascido, os filhos de Deus, os primogênitos, no 8º dia eram circuncidados. O que é circuncisão? Remoção da carne do prepúcio. É o que você conhece hoje como fimose. Não é só alguns homens que fazem, antigamente eram todos. Circuncidava a carne do prepúcio. E isso era o sinal da aliança com o Senhor.
Era o sinal da aliança com o Senhor. E sabe o que acontece? O Senhor deu a expressão do que acontecia na antiga aliança agora para nós, na nova, através do batismo. Quer ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Para que você entenda melhor, abra comigo. Filipenses. Meu Deus, te agradeço, Jesus. Abre em Colossenses primeiro, irmãos. Colossenses capítulo 2, verso 11. Colossenses 2. Colossenses 2:11 diz assim: nele também fostes circuncidados. Nele quem? Jesus. Amém? Aqui é nova aliança, irmãos. É Paulo escrevendo a carta aos Colossenses. E Paulo está dizendo assim: nele, em Jesus, nós somos circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Está vendo o que é o batismo? Sepultamento. Jesus morreu na cruz e você também vai morrer no batismo. Jesus morreu na cruz e você vai morrer no batismo. Então está dizendo aqui, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, você vai morrer no batismo. Mas assim como o Pai o ressuscitou de dentre os mortos, você vai ressuscitar no batismo. Na autoridade, no poder do sangue de Jesus. Isso é batizar, querido. Isso é batismo. Eu posso ir um pouco mais além com você em algumas conexões proféticas. Se você quiser entender, presta atenção, senão você não entende. Jesus criou um homem chamado Adão e ele estava no Éden. E Adão vivia no Éden. E foi dado para ele o governo de todas as coisas. Adão caiu. Adão pecou. E através do pecado, o Senhor tem que agora retirar Adão do Éden. O Éden, querido, não é a terra onde Adão habitava. O Éden é um jardim, é um lugar. Éden significa lugar de deleite. O Éden é um jardim. E o Éden é como se fosse uma ilha. Por quê? Porque ele era circuncidado, cortado e balizado por 4 rios: Gion, Pison, Tigres e Eufrates. 4 rios balizavam o lugar onde Adão estava. E esse homem que Deus deu a natureza de governo para ele, quando ele cai, para ser removido, o Senhor diz então que Adão agora não podia ficar no Éden. E Deus retira Adão do Éden. A palavra diz que Deus expulsa Adão do Éden, remove ele dali. E quando Deus está tirando Adão do Éden, ele passa pelas águas. Ele passa às avessas. Ele passa por essas correntes de águas saindo da presença de Deus. E a situação do homem é: todos pecaram, destituídos estão agora da glória de Deus. A situação do homem é além das águas, fora das águas. E agora Deus recomeça dizendo: todo aquele que quer entrar num lugar de glória na minha presença precisa passar novamente pelas águas, fazendo o caminho de volta. E assim acontece com Jesus. E quando ele entra nas águas, ele está ali batizando. Assim aconteceu com Moisés, quando tirou todo aquele povo de uma situação de escravidão. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Olha o simbolismo, a passagem nas águas. Eles estão passando as águas, o mar abre, eles passam. Quando eles passam pelo mar, eles vão começar um novo ciclo, agora uma nova história. Sabe o que acontece? Eles permanecem ali 40 anos no deserto. Mas eles são desaprovados por Deus, assim como Adão foi.
E Deus então rejeita aquela geração que está no deserto, e Deus agora levanta uma nova geração. Quando chega lá nas extremidades da terra, agora lá nas fronteiras de Jericó, só tem daquela antiga geração que saiu lá, Josué e Calebe. E agora existe uma nova geração que nasceu no deserto e que não havia passado pelo Mar Vermelho. Então o Senhor fala, para passar um novo ciclo, vocês vão passar pelo Jordão. E aí Deus agora instala um Jordão geográfico na frente deles, para que eles possam passar. Isso são apontamentos. Quando Eliseu foi começar o seu ministério profético, ele recebeu a capa de Elias. Eliseu andou com Elias como um filho espiritual. Quando Elias sobe, passa uma carruagem de fogo e separa Elias de Eliseu, e depois vem um redemoinho e toma Elias aos céus. Aí cai a capa. Quando cai a capa, Eliseu pega a sua capa. O primeiro milagre que ele faz é abrir as águas. Quando abre as águas, ele passa por ela. É um novo ciclo profético na vida de Eliseu. Está entendendo? E assim vai acontecendo, assim acontece conosco. O romper de águas. E sabe o que vai definir essa questão do batismo? A sua identidade. Quero que você abra comigo algo que aconteceu com o nosso Jesus. Já estou terminando, só para você entender. Diz assim a palavra. Mateus capítulo 4, verso 1. Volta um capítulo, Mateus 3. Mateus 3,13 diz assim. Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto no Jordão para ser batizado por ele. Querido, até Jesus foi batizado no Jordão, para nos deixar o exemplo, mas João o impedia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vem para mim. Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Deus está liberando a identidade do seu filho. Até agora, querido, poucas pessoas sabiam quem era Jesus. Porque Jesus era o filho do Zé. Jesus era o filho do José, do carpinteiro. E poucas pessoas sabiam que ele era o filho do Deus vivo, o Messias. Mas quando ele entra nas águas no seu batismo e ele sai, diz que os céus, querido, isso não foi uma visão de Cristo. Todos que estavam ali viram isso. Diz que os céus se rasgaram em dois, o céu abriu. Os céus se abriram e desceu aquela luz e veio uma pomba. E pousou sobre ele uma voz, bradou dos céus, este é o meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Está entendendo? O passar pelas águas, o batismo te garante isso, querido, identidade de filho. Identidade de filho, você é filho de Deus. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem nova vida nele. Você tem poder, tem autoridade. E sabe, para que a gente quer autoridade, querido? Para que a gente quer autoridade? Deus nos confere autoridade, e às vezes a gente passa uma vida, um tempo pedindo, Deus, me dá poder, Deus me dá autoridade, Deus me dá unção. A gente pede assim, Mateus, me dá dons, mas às vezes a gente não sai de casa para tocar o ferido, para tocar o enfermo, para evangelizar pessoas. Então, para que a gente pede poder, se nós não vamos usar aquilo que Deus tem nos dado? Jesus foi ali, manifesto, o Senhor disse, esse é o meu filho amado, mas diz agora, e logo em seguida, em Mateus 4, a Bíblia diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Meu Deus. Cuidado, hein? Cuidado. Passou pelo batismo assim que passou, irmão. Não é tentação que veio, não. Jesus pegou na mão do filho. A Bíblia diz aí Espírito, com um E maiúsculo. Espírito Santo. O Espírito Santo pegou na mão de Jesus e fala, vamos ali. E Jesus falou, ali aonde? No deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E ali ele entraria, irmãos, em 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. E sendo tentado. E a Bíblia fala de 3 tentações. Só que eu quero dizer para você, querido. Jesus foi tentado todos os dias. Não foram 3 vezes. Essas 3 foram talvez as 3 últimas. Ou as 3 mais importantes. Mas João afirma que se fosse escrever na Bíblia tudo que Jesus fez e falou e ensinou, o mundo inteiro não caberia os livros que seriam escritos. Oh, meu Deus. Olha o tanto de coisa, querido, que a gente queria ter acesso. Mas o Senhor nos deu algo para que tenhamos acesso à Escritura, que é a porção que nos cabe agora e que nós muitas vezes negligenciamos. Mas quando ele vai para o deserto, e agora ele tem autoridade, e agora ele vai ser tentado no deserto, irmão, não como filho do Zé, mas como filho de Deus. Cuidado, hein? Não como filho do Zé, mas como filho de Deus. Porque agora todos sabem, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Senhor confirma isso para vocês nessa noite. Vocês são meus filhos amados, em vocês eu tenho prazer. Em vossas vidas eu tenho prazer. Naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês falam, naquilo que vocês cantam, naquilo que vocês oram, eu tenho prazer. Esse é o desejo do Senhor. Agora você tem uma autoridade de filho. Você tem uma credencial de filho. E agora as lutas espirituais aumentam, as batalhas estão em outro nível. Porque eu não sou agora tentado como mais um, eu sou tentado como filho. Porque eu tenho autoridade para resistir como filho. E Jesus foi para o deserto para ser tentado como filho. E no nível de filho. E chega Satanás para ele e fala assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual que era a última coisa que Jesus tinha ouvido lá? Tu és o meu filho amado. No que ele é tentado aqui, irmãos? Diga, na sua identidade. É isso que Satanás faz com a igreja, querido. Satanás nos tenta na nossa identidade. Querido, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, filho precioso, filho querido, filho amado, lavado, remido pelo seu sangue, protegido por Deus. Quando Satanás vier falar asneira no seu ouvido, irmãos, repreende ele em nome de Jesus. Fala para ele, você já foi catar coquinho hoje? Quando Satanás vier falar, se você fala, eu sei bem quem eu sou, infeliz. Te repreendo no nome do meu Pai. Eu sei que sou filho dele, te repreendo em nome dele. Sai em nome de Jesus. Sai no nome do Deus eterno. Porque essa é a identidade que a igreja tem. Satanás vem e fala algumas coisas para você. Através do vizinho, através do amigo de escola, de faculdade, através do namoradinho carnal, fala umas coisas para você e você fica pensando, mas será que é, será que não é, será que eu faço, será que eu não faço? Se você é filho de Deus, irmão, você vai saber como fazer, como decidir. Então Deus tinha acabado de falar para ele, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o prazer, só que o Senhor tomou isso para ele. Essa palavra veio como uma flecha, essa palavra veio como uma bomba e entrou em Jesus. E ele pegou, eu sou o filho amado, pegou para ele, pegou no espírito. Aí quando Satanás vem agora, olha, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, se tu é, ele já falou, pode parar, se tu é não, eu tenho certeza quem eu sou.
Porque Satanás queria que Jesus provasse alguma coisa. Se tu é, então tu pode transformar a pedra em pães. E ele podia mesmo, irmão. Ele podia. Embora ele fosse homem, querido, ele tinha autoridade dos céus. Só que era isso que Satanás queria que ele fizesse. Que ele saísse da sua natureza humana e se manifestasse na sua natureza divina. E ele não podia fazer isso nesse momento. Ele não podia fazer isso nesse momento. É igual quando ele está sendo preso. Vem aquele soldado ali e Pedro pega e arranca a orelha de Malco. E o que Jesus fala? Se eu quisesse, eu invocaria uma legião de anjos. Ele podia fazer isso. Podia e não podia. Ele podia na autoridade divina. Mas como ele estava numa missão do Jesus humano, ele não podia usar os poderes celestiais. E ele foi tentado nessa identidade. Se é filho de Deus mesmo, então prova. Porque se ele faz isso, irmãos, ele está quebrando a sua missão e obedecendo a Satanás em vez de obedecer a Jesus, em vez de obedecer a Deus, o Pai. Está entendendo isso? Ele está sendo provado na sua identidade. Então quando vem Satanás agora e diz assim: olha, se tu é mesmo filho de Deus, ele fala: pode parar, para. Assim tem que ser você. Se você, eu sei quem eu sou, não preciso te provar coisa nenhuma. E o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provê da boca de Deus. Eu te repreendo, Satanás. Não faça nada para provar para alguém, irmãos. Não queira provar nada para alguém, nem para o diabo, muito menos, nem para as pessoas. Sabe aquela pessoa que está aí te rondando, aquele namoradinho que fala: se tu me ama mesmo, então faz isso. Você fala para ele: eu te repreendo, Satanás. Pastor, pode? Falei isso, deve, irmãos. Jesus falou isso para Pedro. Deve. Propostas da carne merecem respostas no espírito. Amém? E eu quero falar uma coisa para você, para a gente terminar. Todos que estão aqui, incluindo aqueles que vão batizar hoje, não percam a sua identidade, vocês são filhos. Qualquer tentativa, qualquer ação do diabo de tentar desconectar vocês do propósito, confundir a mente de vocês: se você é isso mesmo, se você é aquilo, então faz isso, faz aquilo. Não, eu não vou fazer nada. Não preciso provar nada para você, nem para ninguém. Eu fico com a palavra final do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Pai. Ele falou que eu sou filho, eu acredito nele, então sou filho. E você vai plantar coquinho, plantar batata, catar coquinho. Some da minha frente. Autoridade, irmão. Existe um texto que eu quero só dar uma introdução para que você fique pensando. Algumas pessoas já me perguntaram, algumas não, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu quero falar para você naquilo que eu acredito. Porque tem tudo a ver com isso aqui também. Mateus, capítulo 3, verso 11, diz assim: João Batista está dizendo aqui a seguinte frase, Mateus 3,11: eu os batizo com água para arrependimento. Vos batizo com água para arrependimento, amém? Então é arrependimento. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Eu quero falar de um outro batismo, querido. Não vou falar aqui, vou só deixar isso no seu espírito, que você tem que buscar depois deste. Eu vos batizo com água, esse é o batismo com água para arrependimento. Mas depois de mim, João Batista está dizendo, vem alguém que é mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias.
Ele, o Messias, o Cordeiro, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Você tem que buscar isso, querido. Todos vocês, todos nós, que já passamos por esse batismo, ou até quem não passou ainda pelo batismo, você precisa buscar o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Você precisa ser selado pelo Espírito Santo. Não é ter o Espírito Santo, irmão. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Todos vocês que nasceram de novo, receberam Jesus como Senhor e Salvador, vocês têm o Espírito Santo. Vocês são filhos de Deus. Não são mais criaturas, são filhos. Mas ser batizado, selado no Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, é outra coisa. O falar em línguas, o orar em línguas, o expressar da oração que te conecta direto aos céus, o orar com gemidos inexprimíveis, o orar a oração que você ora, a sua mente está infrutífera, mas é o seu espírito que ora de fato, diz a Bíblia. É o seu espírito orando a Deus aquilo que você precisa e nem sabe que precisa. Não é aquilo que você está pensando, é o que o seu espírito está necessitando. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, você precisa dele. Nós vamos falar muito dele daqui a uns dias na nossa escola. E diz também de um batismo de fogo. Esse então pega muita gente. O que é o batismo de fogo, irmão? Eu quero dizer para você, começar a dizer aquilo que eu acredito, aquilo que por revelação o Senhor tem me dado. O batismo de fogo, irmão, não é o batismo no Espírito Santo. Embora o batismo do Espírito Santo te leve a esse lugar de ser aprovado na prova pelo fogo, o batismo de fogo, irmãos, é um batismo de provação. É onde Deus vem com o seu fogo e prova as suas obras. Você sabia que quando você morrer, quando chegar o dia do seu julgamento, terão 2 julgamentos. E nós não vamos entrar em detalhes aqui. O julgamento de toda a humanidade, o trono branco. Não é um julgamento só, um julgamento. É para que você seja pelo Senhor julgado, se você tem a vida eterna ou se você tem condenação eterna. E o segundo julgamento é só para aqueles que vão ter a vida eterna. É o segundo julgamento, para Deus lhe dar o seu galardão. E vou te dizer que no céu não serão todos iguais, a diferença de galardões. Nesse segundo julgamento é o julgamento dos santos. É só para que Deus dê o seu galardão, cada um segundo a sua fé e aquilo que produziu por essa fé. Porque não adianta ter muita fé e não produzir coisa nenhuma. E 1 Coríntios, aqui eu gostaria que você abrisse, que projetasse para mim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, diz assim. 1 Coríntios 3, 12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então o Senhor está dizendo que existe um alicerce. Esse alicerce é Cristo e a sua palavra. Esse alicerce é a rocha. É o alicerce, é o fundamento que ninguém pode mudar. Mas em cima do fundamento que é Cristo eu vou edificar alguma coisa. E a minha edificação, a minha construção, ela pode ser de ouro, de prata, ela pode ser de diamante, ela pode ser de pedras preciosas, ou ela pode ser de madeiro, feno ou palha. Agora presta atenção aqui, irmãos. Nem diz ali na Bíblia que existe alguém que não edificou nada.
Diz que a edificação piorzinha é de madeira. Então, querido, vamos começar a edificar. Porque o fogo vem para queimar. E se não tiver nada para queimar, complica para nós. Sobre o fundamento que já foi posto, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre o fundamento de Cristo, nós edificamos. E eu posso edificar uma obra de ouro, uma obra de prata, eu posso edificar uma obra de diamante, de pedras preciosas. E isso não quer dizer que é uma obra, irmãos, de dinheiro, de valor financeiro, não é isso. Obra de diamante, de pedras preciosas é uma obra firme. É uma casa firme. Lembra do que ministramos aqui? Uma casa firme. É uma casa que vem os rios, que vem os ventos, que batem contra ela e ela permanece de pé. É servo fiel, é servo que produz, é servo que trabalha para o Senhor. Mas aqui diz também que tem as obras de feno, de palha, de madeira. Edificou alguma coisa. Mas olha o que está dizendo aqui, depois disso. Sua obra será provada, ou sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Vai vir um maçarico do céu assim, irmãos, ó. Deus nesse julgamento vai colocar um maçarico aceso em cima da sua vida. Sabe por quê? Se for ouro, purifica mais. Se for diamante, purifica mais. Se for pedra preciosa, fica mais valiosa diante do fogo. Quanto mais fogo no ouro, mais puro ele é. Vai colocando o maçarico e vai vendo. Se for palha, irmão, vai queimando. Só o cheiro de capim queimado. Se a madeira, vai virando brasa, fumaça. Aí olha só o que diz a palavra. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse recebe galardão. Se que o que alguém construiu sobre o alicerce que é Cristo, se isso permanece com o fogo, esse recebe galardão, este recebe recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá dano ou sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo. Esse aqui, irmãos, esse aqui é o julgamento dos salvos. Quem está aqui já está salvo, é para receber galardão ou não. Já passou no primeiro crivo. Vem o fogo. Se queimar, seu galardão vai só diminuindo. Se for de madeira, mas uma madeirinha ainda boa, né? Vai ficar alguma coisa. Aí se for de palha mesmo, irmão. Mas diz assim, você não vai receber muito galardão, mas você vai ser salvo. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que alguns vão entrar lá, vão entrar chamuscadinho. Vão entrar fedendo fumaça. Pretinho. Meio queimado, mas vão entrar. Graças a Deus, glória a Jesus. Esse é o batismo de fogo, que o dia o revelará. Esse é o batismo de fogo, quando Deus vem e prova aquilo que você... Quem faz isso, irmãos? Deixa eu te falar. Existe uma música bonita aqui que o Natan canta, o Cordeiro e o Leão. Jesus, ele é o Cordeiro e ele é o Leão. Sabe por que ele é o Cordeiro e o Leão? Jesus ainda está manifesto como Cordeiro, sabia disso? Porque por meio dele ainda há salvação. Porque ele ainda é o Deus da salvação. A porta ainda está aberta. E você que está aqui, ouça muito bem essa noite. E ouvindo hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvindo hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. A natureza de Cristo ainda está manifesta como Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro veio para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus, que por meio dele tirou o pecado do mundo. A porta ainda está aberta, mas a Bíblia diz, não é o pastor Douglas que diz, que haverá o tempo em que a porta se fechará.
E então este cordeiro se manifestará como um leão, com cetro de ferro ele regerá as nações da terra. Com cetro de ferro ele dominará sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as nações, e ele julgará todos os reinos da terra. Aleluia! Aleluia! E aí não há mais salvação, não há mais lugar, porta de entrada, porque agora ele é o leão. Agora ele só está definindo quem entrou, quem não entrou, quais são os galardões que cada um recebe. Porque agora ele é a natureza de leão. E o Senhor que criou todas as coisas, o Pai deu a ele como herança todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Jesus é o Senhor da vida de todo mundo. Querendo você ou não. Se hoje ele não se tornou o seu Senhor para te salvar, um dia ele se tornará Senhor para condenar. Não adianta eu aceitar ou não aceitar, um dia ele se tornará Senhor. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aleluia! Rabacabarrabalahas. Por isso que todo joelho se dobra e toda língua confessa. Mas como, pastor, se nem todo mundo vai ser salvo? Porque aqueles que já o aceitaram, já o receberam, tem ele como Senhor para a salvação. Mas aqueles que o rejeitaram, um dia terão ele Senhor, Senhor, para que possa tirar você da vida eterna, querido. Senhor para condenação. E todas as línguas, todos os povos, todas as tribos e todas as nações, todos os joelhos se dobrarão e o reconhecerão como Senhor. Essa é a natureza do leão. Por isso, eu gostaria de dizer isso para você nessa noite. Aqueles que estão batizando na água, passarão pelo batismo, comecem a buscar intensamente o selo, o batismo nas línguas espirituais, o batismo no Espírito Santo. E comecem a cuidar daquilo que vocês estão produzindo, para que no seu batismo de fogo, para que o maçarico do leão possa vir sobre você, e suas obras sejam de ouro, suas obras sejam de matérias preciosas, suas obras sejam de prata, suas obras sejam de ouro, suas obras sejam de diamante, em nome de Jesus. Amém.